nome do livro é Jogando Xadrez com os Anjos. O nome da autora é Fabiane Ribeiro e o livro contém 400 páginas. O livro é narrado em terceira pessoa e conta a história de Anne. Anne é uma menina muito rica. O nome de teu pai é Jefferson e o nome de sua mãe é Cindy. O livro é narrado após a grande Segunda Guerra Mundial. Anne nunca entendeu por que seus pais trabalhavam tanto. Eles trabalhavam tanto que Anne era criada por empregadas. Anne só conseguia ver seus pais em dias de sábado. Sua mãe sempre a tratava com muito desprezo. Seu pai sempre a tratou muito bem, com muito amor, porque sabia que a sua filha tinha falta de carinho, porque só via a filha 4 vezes por mês. E um dia, o seu pai resolveu entregar para ela um tabuleiro de xadrez. E ela se interessou muito pelo tabuleiro, porque ela achou muito bonito. Se interessou tanto que começou a sonhar com os tabuleiros de xadrez. Todo dia à noite ela entrava em um mundo novo do xadrez. E durante um sábado, os seus pais vieram conversar com ela e disseram que a partir daquele dia, eles só iriam ver ela uma vez por ano. Ela ficou muito sem entender o porquê. Ficou muito triste porque ela amava tanto seus pais. Ela tinha aproximadamente 8 anos, então o amor dela era muito verdadeiro mesmo. Então ela ficou muito triste. Os pais tentaram explicar. Na verdade, quem explicou mais foi o pai, porque a mãe dela nunca quis ter uma filha. E quando teve a Anne, ela tratava ela não tratava ela com muito amor. E a partir desse dia, Anne começou a ser cuidada pela vizinha. Essa vizinha era a professora dela, professora particular. Só que essa vizinha, ela sempre percebeu que tinha essa vizinha um olhar rancoroso, triste. E quando ela foi para aquela casa, ela foi tratada muito mal. Ela era obrigada a fazer muito serviço e ela só comia 3 vezes por dia. E ela só podia comer a partir de quando os donos da casa já tinham comido. Ela não podia aparecer na sala. Ela tinha que ficar só trancada dentro do quarto dela, para fingir que não existia. Ela se magoou muito mesmo, mas ela sempre orava muito e pedia para Deus trazer amigos para ela. E ela gostava muito de jardim também, porque o jardim lembrava da casa dela chamava da grande casa. E pelo jardim ela conseguia ver a casa dela do outro lado do muro. Então ela começou a cuidar do jardim da casa dela escondido, da casa dos vizinhos que ela está morando agora. Então ela começou a cuidar escondido. E um dia que ela estava cuidando das flores, ela descobre um novo amigo, que aparece tipo do nada. E ao decorrer da história, a gente pode perceber que era um amigo imaginário, porque ela pedia tanto para Deus um amigo, que Deus enviou um amigo para ela. Ela todo dia conversava com esse amigo, amava bastante ele. E foi decorrendo. Ela sofria muito com a nova mãe. Passou um ano. Com esse um ano, os pais dela voltaram, como foi prometido. Só que os pais dela ficaram apenas um dia com ela. Jogou um pouquinho de xadrez com ela, porque ela amava muito o tabuleiro de xadrez. E era a única recordação que ela tinha dos pais. Porque a nova mãe dela disse que ela não podia levar nenhum brinquedo pra casa, porque ela não podia fazer barulho, não podia fazer nada. Ela era tipo ficada em um cárcere privado. Então, os pais dela foram embora com um dia e ela voltou a sofrer muito com a moça que cuidava dela, que se chamava Jane. Fazer muito serviço forçado. Ela ficava com muitos calos porque ela não era acostumada a fazer isso e ela tinha apenas 9 anos. E um dia ela recebeu uma visita. Só que essa visita não era pra ela, era pra Jane, que era a sobrinha da Jane. Só que a sobrinha dela não sabia que a Jane não estava em casa. E também não sabia que tinha uma criança dentro da casa. Então a Anne fez amizade com a sobrinha da Jane.
Só que quando Jane descobriu, espancou a Anne, porque não era pra ela ter feito isso, porque nunca ninguém era pra saber. Nunca ninguém era pra saber que Anne existia. E foi passando os dias, ela foi escondendo a Anne, dizendo pra sobrinha dela que a Anne tinha ido embora. Daí foi passado um tempo e ela ainda continuando sendo amiga do amigo dela invisível, cuidando do jardim, orando bastante e continuando com sonhos do xadrez também, porque todo dia ela entrava no mundo do xadrez, conversava com os bispos, com as torres. E quando foi passando o tempo, mais um ano se passou e a neve caiu. E os seus pais vieram visitar ela novamente. Só que dessa vez veio só o pai dela. E foi uma viagem tipo de muito pouco tempo. E a Anne não entendia o porquê que o emprego deles era tão perigoso, era tão mal com a família. E foi passando mais tempo, a Anne foi ficando mais velha. Quando a Anne tinha 11 anos e ela não aguentava mais o pesadelo, que era viver com a Jane, ela acabou dizendo tudo para a sobrinha da Jane. E a sobrinha dela disse pra Jane que se isso não parasse, ia denunciar a Jane. Então a Jane, a princípio, não parou, continuou, batia nela de novo. E foi passando o tempo. Anne continuava triste, mas Anne tinha um amor muito grande no coração. Anne amava a Jane, Anne tentava entender o porquê disso tudo. E com o tempo se passou, a Jane ficou muito doente. Muito doente. E a Anne teve que cuidar dela. Anne cuidava dela com muito amor, com muito carinho. Jane não entendia o porquê, né? Que a Anne tratava ela com tanto amor, sendo que a Jane sempre desprezou ela. Mas a Anne gostava muito dela, porque a Anne tinha um amor dentro do coração, porque ela era uma pessoa especial. O marido de Jane, sabe, ele tinha muito rancor dentro do coração, porque a Jane era uma pessoa muito ruim. Mas o marido dela era uma pessoa boa no fundo. Então, o marido dela nunca aceitava tudo que Jane fazia, só que Jane era uma pessoa muito má. Então sempre a voz dela se sobressaía. Mas com o tempo passando e a Jane ficando muito doente, Jane tendo que cuidar dela, Jane foi amolecendo o coração, porque ela tava morrendo. E no final, a Anne já tá bem grande, Jane infelizmente faleceu, e o marido dela vai visitar um irmão, e Jane segue a vida, porque agora ela já tá com 18 anos, e vai pra cidade pra procurar uma família dela de antigamente. E a minha opinião foi que eu gostei muito do livro, porque é um livro muito emocionante, porque mesmo acontecendo tudo com Anne, ela não deixava, sabe, de amar, ela não sentia rancor, ela sempre amou os pais dela, e mesmo não entendendo por que os pais dela tinham esse emprego ruim.